Sejam bem-vindos ao podcast da Essência Vestimenta, que você vai encontrar de tudo que tem a ver com o propósito de se sentir bem, com o propósito de autoestima. E hoje eu estou aqui com a Isa Nabuco e o Eric Rocha, que são dois especialistas aí, que vai compartilhar muito com vocês. E eu gostaria que a Isa se apresentasse. Hello, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Isadora Nabuco, né? Hoje eu trabalho com estratégia de marca, principalmente focado em marcas de moda e beleza também, né? Então a gente vai bater um papo sobre estratégia, sobre posicionamento, né? Que é uma coisa assim que a Isa ela já aborda muito bem, né? Então a gente quer realmente trazer essa pauta de uma forma mais profunda também para vocês. Eric, conta um pouquinho, quem é você? Então, eu costumo falar que eu sou um andarilho do conhecimento, né? Já passei pela publicidade, já passei pela administração, mas foi na fotografia que eu encontrei o meu propósito. Então, hoje eu sou especialista em fotografia, comunicação e marketing. Gente, eu tenho algo muito interessante para falar para vocês. Alguns meses atrás, eu recebi uma proposta no direct de alguém chamado Eric falar sobre posicione-se, falar sobre algum projeto novo que ele estava criando que envolvia consultoria de imagem, envolvia estratégia de marketing, fotografia, vídeo. Eu falei, meu Deus, que loucura, que é isso? E depois disso, a gente entrou em um mundo de descobertas, né, Eric? A gente descobriu muito sobre novos públicos, novas formas de conhecimento e de levar conhecimento para as outras pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como surgiu o Posicione-se, o que é o Posicione-se, algo que a gente está inserido e está vivendo assim a cada dia. O Posicione-se é um projeto lindíssimo, eu acho, que, assim, de conhecimento, de transferência de conhecimento, de networking e de muitíssimo aprendizado também. Porque não é só para levar o conhecimento, mas a gente aprende muito com essas questões de conhecer as pessoas, de vestimenta, de estratégia, de fotografia, que é a minha área. Então a intenção foi unir um pouquinho do conhecimento de cada um para transbordar esse conhecimento para outras pessoas. Exatamente, né? E quando o Eric também, ele me convidou, eu fiquei pensando, gente, da onde que o Eric surgiu? Porque a gente não tinha contato nenhum, né? E aí, depois de um tempo, eu fiquei analisando, né, o porquê de eu ter sido escolhida, né? E dos fatores, né, foi um perfil estratégico, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, que a Isa também sempre fala, que é sobre se posicionar, que é sobre vestimenta, imagem pessoal, né? Então, tudo isso realmente fez com que a gente se conectasse e criasse esse projeto que, assim, gente, é fantástico. A gente tem esse projeto em duas vertentes também, né? Que é a palestra que a gente dá, focando, é claro, em posicionamento, imagem, foto, vídeo, como que essas pessoas, né? Esses experts vão se comportar ao longo da sua jornada aí, de forma extremamente estratégica, que é o nosso foco também, né? E de forma congruente com o que ele quer se comunicar, né? Então, assim, essa conexão foi extremamente importante, né? Pra gente realmente conseguir entender um pouco de outras áreas e fazer com que esse conhecimento, ele se alavancasse, né? Em outros projetos, como Posicione-se, que a gente quer trazer aqui pra vocês. E é muita coisa nova vindo aí, né? Muita coisa nova. A Isa falou uma coisa interessante, que como eu escolhi as pessoas para estarem dentro do projeto. E foi exatamente isso. Foi um perfil que chamava atenção para determinadas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, a Isadora tem um perfil de comunicação e estratégia muito bacana. Eu falei assim, essa menina aí vai dar certo dentro do projeto na área de estratégia, né? A Isabela é super comunicativa na área da beleza. Eu vi que ela tinha um pitaco de tudo que a gente precisava lá. Eu falei assim, a gente vai ter que chamar essas meninas aqui para formar um time. E eu acho que o time virou, eu acho que uma seleção agora, né? Nós estamos saindo de time de várzea para uma seleção de comunicação aí. Exatamente, assim como o projeto para execução, né? Porque nós já estivemos no Coco Bambu daqui de Goiânia, de Brasília, a gente já levou conhecimento para várias pessoas aí cerimonialistas, né, que aprenderam muito com o nosso trabalho. Isso mostrou para a gente o quanto é necessário. E eu acredito, Eric, que esse projeto Posicione-se veio de necessidades que você encontrou ao longo da
sua carreira, né, para pensar em algo que levasse mais conhecimento e atendesse certas formas específicas que não são atendidas ainda, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre essas necessidades que você encontrou. O pessoal fala muito hoje em dia de poder ajudar os outros, mas é tudo de uma forma muito superficial, né? E a gente vê aqui, por exemplo, nos profissionais da área de eventos, que foi de onde eu surgi com a fotografia, mais de 10 anos fotografando casamentos. A gente vê que todo mundo quer alavancar a carreira, mas ninguém sabe o passo a passo para chegar lá. E aí a internet tem um monte de coisas avulsas. Eu falei, por que não usar todo o conhecimento que nós temos nesse decorrer de 10 anos de trabalho, juntar as coisas que eu não sei com outras pessoas para conseguir chegar nesse ponto de poder transbordar o conhecimento, né? E são várias, o pessoal chama de dores, né? São várias dores que a gente sente no mercado e foram realmente essas dores que fizeram que eu pensasse no projeto Posicione-se para sanar as dores, né? Essa é a ideia, sanar as dores. E é sobre isso, gente, quando nós entendemos que a nossa missão está não em nós, mas em ajudar outras pessoas, tudo transborda, tudo funciona, todas as áreas da vida se complementam. E eu acredito que quando nós, como profissional, atua num projeto desse, a gente leva momentos e tem experiências que valem muito mais, que agregam muito mais. Então, Isa, o que te marcou dentro do Posicione-se, algo que você lembra que realmente mudou para você e você falou, é isso, eu ajudei alguém? Exatamente, né? Igual o Eric tava falando, foi um projeto que a gente caiu de cabeça nele, né? Pra gente fazer acontecer o projeto, onde tem várias vertentes, né? E a gente começou com um público, um nicho, né? Que é as cerimonialistas. E dentro desse nicho a gente viu outras perspectivas aí para ajudar outros universos, né? Então advogadas, dentistas, né? Entre outros mercados aí que a gente sabe que a gente pode ajudar, principalmente focando nisso, em posicionar, focado também dentro do digital, que hoje tem uma porta assim gigantesca, né? Tem assim vários leques onde a gente pode se inserir dentro do digital e como que essas pessoas de fato vão conseguir se comunicar de uma forma atraente, né? Se comunicar de uma forma assertiva, né? E o projeto ele me pegou exatamente nisso, no foco da comunicação estratégica e assertiva, com a imagem pessoal, né, com a vestimenta, com a foto, o vídeo, né, que hoje é uma das melhores estratégias aí, focando em rede social, né, onde a gente consegue ter mais alcance. E aí, de acordo com isso, eu vi uma perspectiva da gente conseguir entregar um valor enorme para essas pessoas, igual o Eric falou. Existem várias dores e essas dores precisam ser sanadas, né? E como que a gente vai sanar essas dores? Né? Focando sempre em como que essa pessoa ela é, em como ela quer ser vista. Porque o mais importante de você saber é o que você não gosta, é o que você gosta, e a gente tá aí exatamente para isso, né? Para mostrar para você, né, um caminho assertivo, né, para você conseguir se diferenciar de um mercado extremamente competitivo que é o digital hoje, né? E que poucas pessoas fazem de forma estratégica, de forma que tenha esse resultado de uma maneira mais assim, como que eu posso falar, para trazer realmente a essência dela para dentro do mercado que ela está atuando. Perfeito. E você, Eric, o que te marcou no Posicione-se, nessa experiência que a gente teve até hoje? A minha maior experiência foi em trazer vocês, né, para junto, mais perto de mim. É verdade, porque quando eu pensei em quem convidar, como seria o projeto, a maior expectativa era, será que as pessoas vão topar? Será que é uma boa história para ser vendida, vamos dizer assim? E o que mais me marcou foi exatamente isso. Todas as pessoas que eu convidei toparam. E aí eu percebi que a comunicação, e o posicionamento é parte fundamental em toda a construção de um perfil, tanto social quanto pessoal, porque se a gente aparece de qualquer jeito nas redes sociais ou em qualquer lugar que a gente esteja, você vai chamar a atenção. Pode ser de uma forma positiva ou uma forma negativa. Então, estar bem posicionado me fez pensar em quanto isso é bom.
né? O que mais me marcou durante todo o processo foi realmente ter convencido vocês a estarem comigo. Assim, e de primeira. E que bom que a gente te convenceu, porque a gente estava bem posicionada, viu? Porque pra você ter descoberto a gente, né? Entrado em contato e convidado, alguma coisa a gente tinha, né? Algum borogodó ali. Com certeza. Além de eu acreditar que faz parte de um propósito, que faz parte de algo que Deus tem pra nós, também, cara, foi a autoridade que a gente tem na nossa rede social, não tem jeito. Exato. Quando a gente entra na rede social da Isa, a gente consegue ver uma autoridade muito grande, a gente consegue ver uma pessoa que domina muito bem sobre o que ela faz. E eu acredito que na minha rede social, através ali de alguns depoimentos, através ali do meu trabalho, eu também consiga transmitir algo, né? Porque é sobre isso, sobre a comunicação que nós estamos transmitindo. E é o que a gente precisa passar para as pessoas. É a comunicação que elas transmitem. Então, algo que me marcou muito no Posicione-se, gente, foi o depoimento das pessoas. Foi poder olhar para o rosto de todos ali, ver o sorriso, ver que elas estavam aprendendo alguma coisa conosco, e nós fomos o responsável por isso. Meu Deus, é grandioso. Quando eu perguntei para algumas das pessoas qual o feedback delas, o que elas sentiram ali, o que elas levaram, e elas falaram muito bem. Elas falaram muito bem sobre o que aprenderam, sobre a percepção que mudou, sobre a importância disso que talvez elas nem soubessem antes. Essa necessidade, mas que agora elas vão começar a fazer. E é esse começar a fazer que vai mudar algo na vida profissional dela. Vai despertar uma vontade diferente. Talvez o pessoal também mude. Então, é importante as pessoas entenderem que por mais que nós estamos trabalhando com o lado profissional, o posicionamento de imagem, todas as áreas da vida também é mudada. Porque ela começa a se ver de uma forma diferente. As pessoas começam a ver ela de uma forma diferente e as coisas começam a acontecer. Então, é o que vale. Exatamente, né? E dentro desse projeto, a gente tem várias partes, né? E uma delas, que a gente sempre fala que é o branding, né? A estratégia de marca. E, assim, foi extraordinário quando a gente começou a discutir sobre esse assunto, porque tem alguns pontos que as pessoas, elas não imaginam que existem, né? E dentro do nosso subconsciente, né, que é uma parte que a gente trata até de arquétipo de marca, entre outras coisas, existem, né, essas crenças, existem esses rituais onde faz com que a pessoa ela consiga se conectar com outras pessoas, né? E faça também com que essa pessoa ela seja lembrada por aquilo, né? Então a gente entrou nessa parte com um foco muito forte nisso, até com a imagem também, porque a imagem importa, né? E uma coisa que eu sempre falo, se vista para o que você quer ter, não para o que você tem hoje. Que é uma parte, assim, que eu acho que quando eu ouvi essa frase, eu acho que ela tocou demais em mim, né? Porque hoje eu me visto exatamente para isso, para o que eu quero ter, não para o que eu tenho. Né? E quando a gente toca isso, né? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas, elas se atentam muito também, né? Elas se atentam e elas se assustam. E aí demora. Vem aquelas pessoas que realmente aceitam. Isso. E tem aquelas pessoas que não aceitam, porque dói. A transformação, dói, gente, dói. Você entender que você precisa fazer algo diferente para você crescer, dói. Se o Eric chegasse e apontasse pra gente coisas que nós precisamos passar para crescer, lá no nosso íntimo, no nosso ego, iria doer. Porém, a gente sabe onde a gente quer chegar. Exatamente. A gente sabe se a gente vai para esse caminho ou não. E dentro disso, você falou sobre estratégias de marketing e eu preciso saber, porque eu sempre tive essa curiosidade. Por que Nabuco? Não, então, né, eu acho que poucas pessoas sabem sobre esse nome, de onde que surgiu esse sobrenome, né, que eu uso, que é o nome do meu estúdio criativo também, né, que a gente tem, que é a Nabuco, e eu sou a Isadora Nabuco, e tem a Nabuco, que é o estúdio criativo, e surgiu exatamente do sobrenome do meu bisavô. Então, é um sobrenome que as mulheres não ganhavam. Então, só os homens tinham esse privilégio de ter esse sobrenome na minha família. E foi aí, né, quando a minha avó ela me contou a história, eu falei assim, não é possível que eu vou ter que pegar esse nome. Porque eu sempre, quando a minha avó falava, né, me abrilhantava os olhos por ser um nome diferente. Né? Então, dentro da massa, dentro de um universo onde todo mundo é igual, ser diferente, é algo estratégico também, né? Então, eu adotei esse nome. Então, todas as minhas redes sociais sempre teve esse nome e eu sempre me chamei
por esse nome, sempre me apresentei com esse nome. Então virou basicamente um pseudônimo, onde eu uso, né, e as pessoas elas associam isso a mim. Então ninguém sabe o meu nome real exatamente, né? E até uma história engraçada e interessante, quando eu estava na faculdade, eu quase não formei exatamente por esse nome. Por ser um pseudônimo e todas as minhas professoras, elas me conheciam por esse nome e os meus colegas também, acabou que quando a gente ia fazer alguns trabalhos e quando a gente ia fazer também, a gente ia fazer horas para a faculdade, porque quem faz faculdade a gente tem que cumprir horas e tudo mais. Acabava que eu ia em palestras, ia em eventos da faculdade para ganhar essas horas. E acabava que no meu certificado ia Isadora Nabuco. Agora, quem que é essa Isadora Nabuco? Que não existia. Né? Então, eu perdi vários vários certificados, exatamente por isso, né? E aí, eu fui falando, professora, pelo amor de Deus, não coloque esse nome, porque é um pseudônimo que eu uso, mas ninguém sabe meu nome real. Porque acabava que, de tanto ser algo, assim, comum, elas acabavam que colocavam esse nome exatamente, né? Pra me chamar, pra falar quem que era a Isadora, né? Então, assim, acabou que eu perdi algumas horinhas ali, mas aí depois eu consegui recuperar tudo, graças a Deus. Graças a Deus, olha só. Super história. Gente, Exato. super história. E olha só, isso me lembra muito uma coisa que você conta muito, ela vira verdade. Uma história que você conta, ela se repete, as pessoas te conhecem por isso. Exato. Hoje em dia, Nabuco, a gente escuta esse nome, a gente lembra de quem? Da Isa. É autêntico, é dela. Parece que ela nasceu com ele. Não é possível que ela nasceu com ele. Que é uma estratégia até, né, do Primal Branding de repetição. Exatamente. Então, quanto mais a gente repete, mais as pessoas vão associando aquilo a você. E dentro das estratégias também, né, existem rituais, existem ícones, que hoje eu utilizo essa estratégia para minha marca pessoal também, né, que é extremamente importante. Então, o laranja, então, assim, esse estilo mais rebelde, exatamente, que é o que eu quero transmitir para as pessoas de forma também criativa, né, porque é um mercado que eu estou hoje. Então, tudo isso é exatamente feito de forma estratégica para com que as pessoas tenham essa percepção de mim, né? E uma coisa que eu sempre falo também, né? As pessoas, elas não compram hoje produtos, elas compram crenças, né? Então, assim, essas pessoas, elas compram histórias. Então, como que você vai se conectar com outras pessoas que têm esse mesmo pensamento que você, né? De forma também que conectam e também faz com que você esteja ali presente na mente e no coração delas. Então, é exatamente isso, né? A gente tem que começar a pensar hoje de forma extremamente assertiva e estratégica para a gente conseguir ter essa conexão e ter essa visão, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, de extrema importância a gente sempre tá pensando nisso, né? E só reforça aquilo que a gente escuta sempre nas redes sociais, principalmente, né? Frequência e constância. É muito difícil você estar nas redes sociais de forma profissional, todos os dias, postando, contando histórias, né? É muito complexo, mas essa história só prova por A mais B que você fazer isso de forma frequente e constante vai trazer uma transformação. Tanto é que um nome que nem é seu, hoje te pertence. Exatamente. Então, frequência e constância vale a pena nesse universo digital. Gente, demais. E acompanha. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente, usando a repetição, a gente chega. É a forma como as pessoas veem a gente. Isso na vestimenta, por exemplo, é fundamental. A questão que você disse sobre se vista da forma como você quer ser visto, né? Da forma como você quer que as pessoas te vejam, de acordo com o lugar que você quer chegar, onde você quer chegar. Gente, isso é fundamental. Porque se você se veste bem, você consegue se comunicar com aquela pessoa que está aonde você quer chegar. Exato. Com aquela pessoa que está realizando, que está vivendo o sonho que você quer viver. Então, dentro disso, gente, entra uma questão muito polêmica que eu quero ver a questão de vocês. Rede social. Gente, rede social é uma coisa que está na vida das pessoas e nós temos que estar aonde as pessoas estão. E onde as pessoas estão hoje em dia? Nas redes sociais. Porém, como essas pessoas estão se posicionando? Pessoas, por exemplo, que não conseguem o emprego dos sonhos ou então que quando conseguem facilmente perdem. Pessoas que querem, por exemplo, ter uma pessoa da vida para casar,
para viver a vida completa e não encontra essa pessoa. Fala, na minha rede social eu não atraio aquelas pessoas que eu busco, de forma pessoal, de forma pessoal. Por que será? Fala um pouquinho sobre isso. E aí, Eric, quer entrar nessa pauta? Eu tenho uma visão sobre rede social, que às vezes é um pouco diferente da maioria. Eu acho que a rede social hoje, ela não é só um meio de exposição pessoal, é um meio de trabalho. E se você busca ser visto como uma referência, se você busca uma promoção no seu trabalho, se você busca ser visto como uma pessoa melhor dentro do universo real, é isso que você tem que mostrar nas redes sociais. E aí as pessoas falam assim, mas a minha rede social é só para minha família. Então você cria um perfil privado, só para sua família, e o seu perfil visual, né, que as pessoas vão porque você não vai trabalhar na mesma empresa para sempre. Exato. Ou você é um profissional autônomo que está lá buscando clientes na internet. E aí você vai postar as fotos do final de semana da balada super louca? Exatamente, né? E quando a gente fala dentro de uma instituição, de um regime, igual o regime CLT, a gente tem também que pensar em várias vertentes. Porque, por exemplo, uma pessoa que hoje ela tá dentro de um regime como esse, o que ela pensa automaticamente? Não, eu não preciso de rede social para divulgar o meu produto ou serviço, mas ela se engana, porque o produto dela é ela, basicamente. Né? Então, tem redes sociais específicas para cada tipo de pessoa, para cada público. Por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social extremamente corporativa. Então, o que você está fazendo, né, para que as pessoas, as empresas te vejam, né, ou te enxerguem dentro de uma rede social como essa? Então, assim, você tem que pensar que, por exemplo, a sua imagem, ela pode ser percebida, né, da maneira que você está expressando ela realmente. Eu tenho alguns amigos, tem até um primo, né, que ele é procurador da Justiça, e ele tem a rede social livre, aberta. Ele trabalha em Brasília 2 dias por semana, uma vida tranquila, com salário X. Bem tranquilo também, né? A gente não precisa falar o salário do cara aqui. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela pode colocar lá o que ela quiser, porque ela já tem uma certa estabilidade. Agora, qualquer outra pessoa que não tem um concurso público, e olha que ainda a gente tem casos muito específicos que podem ser prejudicados, mas se é um autônomo, se é um profissional da saúde, se é um CLT, todos esses, porque o CLT ele não vai ter aquela empresa para sempre, a não ser que ele seja um funcionário que não queira almejar altos cargos, que ele não queira melhorar a vida financeira. Tirando essas pessoas, tudo bem ser só uma rede social, mas 98% da população precisa das redes sociais de uma forma profissional. Exatamente, que é uma coisa assim, gente, de extrema importância. Porque pensa você, tá procurando um trabalho, né? E hoje é um dos fatores, assim, batata. Quando você, por exemplo, alguém te indica um restaurante. A primeira coisa que você faz, eu entro nas redes sociais, assim, vou lá ver a foto, vou lá ver os comentários, né? O Google Meu Negócio, o Reclame Aqui. Então, tudo isso também é feito pelos gestores, entre outras pessoas que procuram, né, profissionais de alta qualidade. Então, quando você se porta como um profissional que não se preocupa exatamente com isso, é um gap ali que você está perdendo, ou talvez uma proposta, né, ou talvez um relacionamento com uma marca, né, com uma empresa de forma assertiva, né, porque tudo isso impacta também, né? Os gestores de RH hoje não usam só o currículo. Não, né? mesmo. Não mesmo. Antigamente era só o currículo que você tinha que ir lá com um papelzinho e entregar. Hoje, primeiro que o currículo já é digital. E aí, quando o seu currículo bate lá com o seu CPF, ele tem acesso à sua vida toda. Gente, olha o perigo disso, olha a responsabilidade que nós temos com as coisas e a forma como a gente conduz a nossa vida. E hoje, você falando sobre o currículo, é exatamente isso. Quando a gente faz um currículo, as primeiras coisas que a gente coloca? Nosso nome, a nossa profissão e as nossas redes sociais. Exatamente. É uma das primeiras coisas. E algo que a gente precisa entender é que a nossa rede social é a nossa vitrine.
É a nossa vitrine. Exatamente. E se nós temos uma empresa e a gente está abastecendo essa vitrine, está mostrando que a nossa empresa está aberta, está desenvolvendo, entrega bons produtos, tem provas sociais de pessoas que já passaram por esse processo, mas e quando você não posta nada? É como se a sua empresa estivesse fechada naquele dia. Exatamente. É como se o seu negócio estivesse parado. E a Isa chegou num ponto extremamente importante e interessante, né? Que ela falou que a sua empresa é a sua vitrine. E eu sempre falo que, assim, as suas redes sociais é a porta de entrada para bons negócios. Então, você tá abrindo a sua empresa ali, realmente, para oportunidades, para networking, para N fatores que vão exatamente alavancar os seus resultados, né? Seja profissional ou não. Né? Porque quando você tá bem profissionalmente, você tá bem também em outros âmbitos da sua vida, né? Exato, exatamente. E aí chega outro ponto importante. Por exemplo, eu atendo cliente C, mas eu quero atender clientes B. O que eu tenho que fazer? Como eu estou me portando nas redes sociais para atender, para que as pessoas do nível B possam me seguir? Quem que eu estou atraindo? Tem algo que eu costumo falar, que a gente atrai tudo aquilo que a gente está expressando. Né? O que a gente está expressando para o outro, a gente acaba atraindo. Então, os níveis de pessoas que vocês estão atraindo para poder, que seguem você, que interagem com você, é o nível que você está nesse momento. Né? O que você está expressando ali, através de um post, através de uma qualidade. Isa, você sabe melhor do que eu sobre a qualidade. Tanto que ela é importante na hora de postar, você também, Eric, no momento da fotografia, né? É importante, a gente não está falando aqui sobre beleza, sobre estereótipos, mas sobre qualidade, uma boa luz no momento de uma foto, escolher o filtro certo. Gente, filtros do Instagram, na hora da postagem, às vezes podem trazer um aspecto tão menos para aquela imagem, quando você coloca algo realmente que expressa valor, uma luz natural, muda. Exato. Traz mais valor, uma legenda que traduza tudo isso, as hashtags certas, né? O posicionamento certo muda, faz com que as pessoas se comuniquem. Que é o tal da percepção de valor, né? E como que você realmente vai transmitir essa percepção, como que você vai ter uma percepção de valor de acordo com o que você deseja, né? Então, assim, a percepção de valor, ela tem vários campos onde a gente pode entrar, que é o quê? Por exemplo, o seu cliente ideal, a maneira que você está se posicionando dentro de uma rede social, a maneira que você mostra o seu portfólio ali. Então, tudo isso vai fazer com que a sua percepção seja, né, realmente percebida. Né? Então, assim, o quão é importante você pensar de forma estratégica, de acordo com o público-alvo que você quer atingir, o mercado, o nicho. Então, assim, não adianta, por exemplo, você, principalmente marcas de moda, de beleza, né? Querer vender um produto que já tem uma percepção de valor percebida. Né? Então, por exemplo, uma caneta Big. Não tem como eu vender uma caneta Big de R$30, sendo que eu já tenho uma percepção sobre aquela caneta. Mas entra um lado que é, por exemplo, o valor percebido daquilo. Se caso eu estou fazendo um Enem da vida, só tem uma caneta e essa caneta custar R$30, eu vou comprar ela, porque o valor percebido por aquela caneta é muito maior do que o preço dela. Né? Então, assim, é você realmente pensar nisso de forma estratégica. Então, como que o seu produto está sendo percebido, né? O valor que você está agregando a ele é realmente essencial para que você tenha um LTV aí, né? Que é você conseguir vender para o mesmo cliente várias vezes. É um produto bom, é um produto que tem uma qualidade boa. E dentro de uma estratégia, não é só isso que a gente também pensa, né? Um produto bom, um atendimento bom, porque isso daí é algo assim que hoje não tem, que tem muita relevância, mas é o básico. O básico precisa ser feito. Então, um atendimento de qualidade, um produto bom, isso é o básico hoje. Né? Então, como que você vai, assim, sair dessa essa caixinha, né? Para conseguir realmente alavancar o seu negócio. Exatamente. E isso só funciona porque você entendeu o principal. Qual era a necessidade do seu cliente. Exato. Você entendeu que a necessidade do seu cliente era extraordinária para você poder conseguir vender para ele num preço maior. No preço que ele realmente vai comprar. Por quê? Porque a necessidade é grande em relação a isso. Exatamente. Igual você que trabalha com imagem.
Os clientes têm os seus objetivos de imagem, onde eles querem chegar. Então, por exemplo, um cliente que quer realmente chegar a um cargo dentro de uma empresa, né? Um cargo maior, realmente um diretor, entre outras coisas. Como que ele tem que se portar de forma estratégica visualmente falando, né? Para que ele consiga agregar essa percepção a ele. Porque a imagem, ela importa. Né? Então, assim, a imagem, ela tem vários também pontos e gaps que a gente tem que prestar atenção. E como um todo, a gente fala de comunicação, né? A comunicação visual, comunicação verbal. Então, assim, é uma coisa extremamente interessante, porque quando a comunicação entrou na minha vida, ela entrou exatamente para me salvar. Porque eu sou uma mulher gaga. Então, assim, eu fiz fono por muito tempo, mas eu não consegui terminar o processo, né? Por vários pontos. E aí, com o tempo, eu fiz até uma enquete nas minhas redes sociais esses dias, falando sobre a comunicação, né? Como que você acha que a sua comunicação é? Você é uma boa comunicadora ou não? Porque existem diferenças realmente, né? Em questão de saber se comunicar e ser uma boa comunicadora. Exato. Hoje eu sei me comunicar por conta da constância, né? De tanto eu realmente trabalhar isso em mim, né? Então, assim, é algo que a gente tem que se preocupar do início ao fim. Então, não é só o seu visual falando de imagem apenas, né? Mas é a comunicação como um todo. Como um todo, e não adianta nada você chegar super bem alinhado, perfeitamente, aquela pessoa já depositou toda a confiança dela em você, ela pensa, cara, ela é foda. Ela abre a boca, ela começa a falar e ela não domina o assunto. Aí Gente, vai por água abaixo. O que adianta você construiu todo um projeto, toda uma comunicação não verbal que vai atender aos seus objetivos, facilitou para você, mas chega no momento, você não domina aquele assunto. Não funciona. Tem que ir tudo junto, tem que estar ali tudo alinhado para que você possa conseguir chegar aos seus objetivos. Né? E é algo que é um processo. É um processo muito longo, porque é um processo onde você precisa entender sobre a comunicação não verbal, sobre ser uma boa comunicadora e sobre dominar o seu conteúdo. Mas esse é um dos grandes motivos de criar o Posicione-se. É muito fácil para quem tem esse insight de descobrir sozinho como resolver o problema. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa expertise. E sozinho é muito difícil de você solucionar esses problemas pessoais. E saber aonde que essa pessoa está pecando realmente, né? Claro, é por isso que eu acredito que nós precisamos de vários mentores na vida. Gente, sozinho nós não somos nada. A gente precisa de alguém para orientar a gente, para mostrar pra gente que nós precisamos disso. E uma coisa que eu vejo muito, as pessoas elas não têm humildade suficiente para ouvir, porque a verdade dói. Exato. Então, assim, eu acho que é desconfortável você estar em um lugar ou em uma posição que você não quer estar. Mas é necessário que você saiba ouvir, né? E saiba realmente onde você está e onde que você quer chegar. E para que isso aconteça, precisa de um processo de mudanças também. E de amadurecimento, né? Exatamente. Você precisa ser maduro. Exatamente. E uma coisa que eu fui observando ao longo do tempo, que eu fui amadurecendo muito, né? Então, de acordo... eu não sou uma camaleoa, que eu falo assim, que tem pessoas que são exatamente camaleões. Eles conseguem se adaptar em vários lugares. Hoje, eu consigo saber onde eu estou e como é que eu tenho que me portar exatamente para que eu tenha essa conexão com aquelas pessoas. Então, dentro de um ambiente corporativo, eu sou extremamente diferente do que com os amigos, né? Então, quando essas pessoas, os meus amigos principalmente, eles me veem no meu posto, né? Que é o meu trabalho realmente, eu acho que eles até se estranham um pouquinho, viu? Porque eu falo, eu sou uma pessoa diferente, eu não vou me importar da mesma pessoa que eu estou, por exemplo, em uma reunião ou em um networking com pessoas, né, que não são ali do meu ciclo social, da mesma forma que eu me comporto com os meus familiares, com os meus amigos. É claro que a minha essência sempre será a mesma. Eu tenho uma personalidade extremamente forte, né, eu tenho a minha energia, né? Eu tenho os meus arquétipos de marca aí, onde eu trabalho eles, e um dos é o rebelde, né? Então, tudo isso vai fazer com que eu tenha uma percepção ali de primeira.
mas eu consigo me adaptar, né? Eu consigo fazer o meu movimento ali, né? E antes eu não conseguia. Então, assim, eu dava muitas brechas para me ser percebida de uma maneira que eu não gostava e não queria. E foi a partir disso, né, e foi a partir de pessoas, de mentores que eu tive, né, que conseguiu realmente me alinhar da maneira que eu gostaria de estar. Né? Então é uma coisa muito importante e interessante você saber ouvir, né? Então eu tive realmente pessoas para falar, não, Isa, isso aqui não é legal, você não pode falar isso dentro de uma reunião ou, por exemplo, do seu diretor, né? Entre outras coisas. E foi a partir de erros e acertos que eu consegui realmente me moldar e me modelar. Olha a importância de tudo isso, gente. Hoje ela já veio bloqueada de alguns assuntos. A gente está proibido de falar sobre algumas coisas aqui. Muitas polêmicas, ocasião de uso, né? Entra exatamente a consultoria de imagem, que é a sua essência mais as ocasiões de uso. Você não é a mesma pessoa em todos os lugares que você vai. Isso é ser estratégico. As pessoas devem ser assim, sem perder a sua essência, mas mostrar o seu melhor para aquela situação. Né? E é aí que vem a situação contrária. Pessoas que estão se posicionando de forma errada para aquele momento. Não que ela seja errada, não. Mas que para aquele momento não convém. Como pessoas que não se vestem de forma adequada para aquela situação, não têm o que ela deseja e fica com aquela frustração, tipo, meu Deus, eu conheço tanto sobre isso. Mas para aquele momento não deu certo. Exatamente, eu não tive a oportunidade para mostrar realmente a minha excelência, o meu trabalho, os projetos que eu fiz. Exatamente. O mais importante é você não deixar de ser quem você é. É manter a sua essência. Sim. Agora, como você se porta em cada determinado local, já não faz parte só da sua essência. Você não vai mudar quem você é, você vai mudar o seu comportamento. Exato. Você não vai chegar de uma forma espalhafatosa em uma reunião de negócios. Ou, igual nós estávamos comentando antes de chegar, eu trabalho com agronegócio. Eu posso chegar de camisa xadrez e tá tudo certo. Sim. Mas, de uma forma elegante, uma forma estratégica, né? Igual, por exemplo, se eu aparecer lá em uma reunião do agro, nesse estilo aqui de eu falava, o que é isso? Da onde que essa menina veio? Então, é exatamente isso. Eu não vou mudar realmente o meu estilo, né? Eu vou adequar de acordo com o que eu quero. Sim. Né? Então, isso é muito importante também. Isso entra a sua característica, a sua personalidade de trazer credibilidade para aquela situação. Né? Porque quando a gente fala de credibilidade, quando a gente fala sobre elegância, todo mundo pensa o quê? Terno e gravata. Terno e gravata. Para eu transmitir credibilidade, eu tenho que estar com terno e gravata. Não. Você tem que transmitir credibilidade de acordo com a sua profissão. Como que eu vou falar para um agricultor transmitir credibilidade? Terno e gravata? Não. São características que vai trazer credibilidade dentro da área dele. Características da vestimenta. Né? Então, é muito sobre isso. É sobre trazer a autoridade que você precisa para aquele momento. Né? Como, por exemplo, advogados. O que traz credibilidade para ele? É o terno e gravata? Exato, porque é uma profissão mais formal. Porque também, é uma profissão que pede por isso. Agora vamos falar de comunicadores. O que transmite credibilidade para comunicadores? Para pessoas que trabalham com credibilidade? É o branco? É o preto? Não. São cores mais ousadas. É um laranja, é um amarelo, que vai realmente realçar a credibilidade para ele. Funciona. Faz bem, dá certo. Porque a pessoa que olhar para ele vai pensar, ele é criativo o suficiente para fazer o que eu quero. Exatamente. Ele tem a mente aberta para entender o que eu preciso. E a gente entra também num limbo, né, que eu sempre falo, que é até uma polêmica, que eu já levantei pauta dentro das minhas redes sociais, que é o que, né, a primeira imagem, ela é a que fica. Então, tem um pouco sobre isso. Eu sempre falo, a primeira imagem, ela importa muito, ela é a que fica, mas não só isso, entendeu? Então, assim, você pode passar essa imagem adequada e boa e tá tudo bem. Mas como que você vai conseguir, né, ter congruência com aquilo, né, de forma assertiva? Exatamente. Então, não adianta, por exemplo, eu estar linda e maravilhosa, igual você tinha comentado, né, sendo que o depois e o pós-atendimento, né, que o marketing, né, sempre fala, como que vai ficar realmente isso, né? Então, assim, você tem que passar uma imagem, uma boa imagem, na primeira impressão que a pessoa vai ter de você, mas o depois também é extremamente essencial, né? Então, assim, as pessoas, elas têm que ter uma percepção sua a longo prazo também, não adianta ser só aquilo. E uma coisa muito engraçada,
que eu sempre falo e que, tipo, e tá acontecendo isso recorrente. Que as pessoas pegam e me perguntam, você é de Goiânia? Você é daqui? Eu falo, sou. Eu falo, uai, eu falo, sabe? Então, assim, eu tenho muito isso, mas as pessoas, elas não conseguem ter essa ligação comigo, talvez pela maneira que hoje eu converso, talvez também pela maneira que eu me visto também. Pelo que você construiu da sua imagem, exatamente. Né? E assim, e é muito engraçado, porque com o tempo eu fui construindo uma imagem que ela foi surgindo naturalmente. Então, assim, eu sou assim, eu sempre fui assim. Você sempre fui espalhar o seu melhor. Você, exatamente. Eu acredito que hoje você esteja vivendo tudo aquilo que você queria, que você estava planejando, né? Exato. Chegou, hoje você teve o momento certo para fazer isso e você transpassa, você transporta. E é muito legal, porque toda estratégia que a gente coloca em prática, né, de uma forma mais assertiva, de uma forma recorrente, a gente consegue colher frutos disso. Então, eu fui esses dias em um restaurante e o garçom falou assim, não, você é muito educado e tudo mais. Talvez eu possa nunca mais ver essa pessoa na minha vida. Mas a primeira impressão que eu passei pra ele foi boa. Pô, tá vendo? Então, olha o quão isso é legal. Ele vai lembrar de mim. Ele vai falar assim, nossa, um dia eu vi uma menina super educada, né, e diferente, que as pessoas falam que, assim, autêntica e diferente. Eu já fiz uma pesquisa também dentro das minhas redes sociais e foi as palavras que mais surgiram. Então, é até interessante as pessoas aplicarem isso, né? Demais. Dentro das redes sociais, né? Como que você me vê? Né? Quais que são as palavras, né? Que definem você. Exatamente. Para você conseguir se enxergar. E aí, de acordo com isso, você conseguir modelar. Ah, não, eu não quero ser vista como uma pessoa brava, uma pessoa ríspida. Então, como que eu vou fazer dentro da minha comunicação, seja ela visual ou verbal, para que isso aconteça? Exatamente. Falando sobre primeira impressão, é um assunto tão importante que, por exemplo, você vai atender um cliente. Você está super bem vestida para atender ele. Quando você chega até ele, está alinhada com o que ele pensa, ele vai olhar para você e em 3 segundos ele já vai saber se ele confia ou não em você. Né? Isso é de forma inconsciente, ele já sabe se ele vai estar apto a ouvir você ou se ele já vai querer ir embora, né? Naquele momento. E aí depois disso, quando você começa a abordar com ele, começa a conversar com ele, ele já tem a primeira impressão dele. E se você conseguiu encantar ele pela sua primeira impressão, a sua vestimenta, a sua expressão, é mais fácil para você. Você vai precisar de poucos argumentos para ele falar, fechou o negócio. Agora, se fosse ao contrário, se na primeira impressão de impacto, ele te olhasse e não estivesse alinhado com as experiências dele, com os gatilhos dele, ele pensasse, não, pera, será que realmente deixa eu investir nisso? Será que eu vou investir? Ele vai começar a te fazer perguntas. Ele vai te perguntar, ele vai prolongar, ou então ele vai dar um jeito de deixar para depois. Por quê? Porque você precisa provar para ele que seu produto é bom. Por quê? Porque a primeira impressão sua não foi boa. E nós temos que tomar cuidado, porque a primeira impressão nem sempre é presencial, né? Exatamente. Gente, e a gente cai pro online de novo, para as redes sociais, pro seu portfólio, pro seu perfil. Olha o tanto que isso é forte, não tem jeito. Não dá para fugir hoje das redes sociais de maneira profissional, né? De estar lá de qualquer maneira. É porque, na maioria dos casos, a primeira impressão não vem no presencial. Exato, vem lá no online. A primeira impressão é lá no online. E não tem mais o site, né? Ainda existe muito site, mas hoje é a rede social que é a sua vitrine. Um atendimento de qualidade também, que é extremamente importante, sim, né? Porque as pessoas, é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas, elas colocam muita expectativa também dentro apenas de uma rede social. Então, ela deposita muito esforço para que aquilo esteja lindo e maravilhoso com que aquilo aconteça de forma, né, eu falo, maestria. Porém, aí a hora que joga a pessoa para o atendimento, para um WhatsApp da vida, a expectativa ela é quebrada ali. Então, tudo isso, para que você tenha resultados exponenciais, você precisa entender, né? Então, não adianta você fazer uma estratégia de tráfego pago, né, e eu te gerar vários leads aí, que são pessoas, né, que querem comprar o seu produto, sendo que o atendimento tá uma porcaria. Exatamente. Então, as pessoas, elas têm uma expectativa sobre você. E como que você vai fazer para não quebrar aquilo na primeira vez que a pessoa entra em contato com você?
né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, porque, assim, são os pontos de contato que a gente fala, né? E como que estão os seus pontos de contato? Estão, assim, distribuídos de forma assertiva? Né? Você está conseguindo realmente ter maestria, né? E ter excelência em todos os seus pontos de contato? Porque não adianta também você ter 1000 redes sociais, sendo que você não consegue gerir aquilo, né? E sendo que, por exemplo, nenhuma direito você consegue ter assertividade, ter maestria, ter excelência, né? Executando aquilo. Então, é muito mais assertivo você ter poucas redes sociais ou poucos pontos de contato, mas que esses pontos de contato são e têm excelência neles, né? Então, é um WhatsApp, é um site, né? É um TikTok, é um Instagram, porque para cada rede social existem públicos diferentes. Então, a gente tem que pensar nisso também. Sim, né? sim, exatamente. Quando você, por exemplo, não tem uma rede social alinhada com o que o seu público espera, para começar, ele nem vai prosseguir com você. Cortou ali. Se a minha rede social não fosse interessante, tenho certeza que o contato do Eric não existiria ali. Exato. Não existiria. Hoje nós não nos conheceríamos. Por quê? Porque a rede social é a partida de tudo. E quando a gente fala de uma primeira impressão, tem uma estratégia muito legal que é conhecer o seu cliente. Né? Por exemplo, quando o cliente chega até você, antes de você marcar um encontro com ele, você primeiro pesquisa toda a vida dele lá na rede social. Você pesquisa, por exemplo, falando de mim, vou lá, vou pesquisar como ele se veste, onde ele trabalha, as pessoas do convívio dele, como que ele escreve a legenda dele. Por quê? Porque depois eu vou ligar para esse cliente. E eu já sei as informações que eu preciso para atender ele. E aí ele já me conta muito sobre a vida dele, sobre o que ele precisa, sobre como eu posso ajudar, e eu já sei como eu vou me importar com ele lá no presencial. Se ele é uma pessoa despojada, se ele é a Isa, eu vou como a Isa. Eu vou falar como a Isa, eu vou entregar para a Isa o que ela precisa. Se é o Eric, eu vou como o Eric. Eu vou me conectar com o Eric. E assim vai ser mais fácil de eu fechar um bom negócio e entregar para ele o que ele precisa. Agora eu tenho um excelente produto e eu vou vestida completamente diferente do que você conhece, das suas experiências, do que você acredita que é certo para você. Será que você me contrataria tão fácil? Exato. Causa uma certa desconfiança, né? Isso. Porque, por exemplo, você é super tradicional e eu sou super diferente, despojada, criativa. Chego pra conversar com você, ele vai pensar bem assim. Ela vai querer me colocar como ela. Exato. Se eu não estou pronto pra estar como ele está, eu não me vejo dessa forma. E uma coisa que a gente sempre fala que a moeda de troca mais importante dentro de uma rede social não é o tempo, é a atenção. Exato. Então, quando você coloca a atenção naquele cliente, quando ele vê que você realmente teve atenção em cada detalhe, em pesquisar o cliente, em saber um pouco mais sobre a vida dele, né, em saber aonde que ele tá, né, a linguagem que ele se comunica também, isso é extremamente valioso. Né? Então, é você realmente agir de forma estratégica, né? Fazendo com que o seu cliente sinta que você tem atenção suficiente e cuidado também com aquilo que você está oferecendo para ele, que é o mais importante. Exatamente. Gente, que bate-papo gostoso, hein? Nossa, muito. Sensacional. Nós temos que ter 3 podcasts, assim, pra conseguir falar tudo? Conseguir falar. Fiquem tranquilos que vai ter parte 2. Aí sim, aí eu gosto, viu? Mas, para finalizar, vamos falar sobre novos projetos. Posicione-se, Eric. Vai lá, conta sobre os novos projetos. Essa semana, nós já temos uma super novidade, que é um site, né? Sim. A gente está transformando o projeto num projeto online e nós vamos expandir essas áreas do conhecimento aí para outras áreas que não temos. O projeto hoje são basicamente nós 3 cuidando de beleza, estratégia e fotografia. Exato. Agora nós vamos ter, além da estratégia, a gente vai ter landing page, nós vamos ter pessoal que cuida de social media, e aí o site vai estar bem gostoso de trabalhar e com muitas oportunidades para você que quer saber como ir para o próximo nível. A gente vai estar disponível para vocês chamarem a gente para bater um papo. Pode ser digital ou pode ser presencial, né? Exatamente. Para facilitar, gente, o que é a nossa missão? Ajudar você a se destacar da forma como você é, destacar, deixar sua marca no mundo, né?
e ter bons resultados, mostrar quem você é através da vestimenta, através da fotografia. Aliás, nós precisamos de um bate-papo só para falar de fotografia, que é uma necessidade muito grande. A gente vê muitas pessoas que não estão se posicionando da forma correta, não estão tirando boas fotos. Na nossa última palestra, teve uma dinâmica muito interessante que eu fiz com a fotografia, de ótimo. Você mesmo se fotografar e o resultado da foto, você se compraria? Eu acho que só uma pessoa que está aqui, inclusive, se compraria com a própria foto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a fotografia. Exatamente. Olha, Eric, vou te falar, eu acho que eu nunca tirei uma foto sozinha tão boa igual naquele dia. Nunca. Eu olhei, gente, não é possível. Uma vez, um professor de fotografia meu falou bem assim: não existe pessoa feia ou pessoa bonita. Você que se acha bonito demais ou feio demais, é questão de ângulo e de luz e sombra. Aí eu falei, tá, é verdade, mas eu nunca vivi isso na prática. Cara, aquele dia eu vivi. Legal. Foi exatamente isso, né? Então, assim, é bom a gente se enxergar de outras perspectivas, né? E a gente assusta, né? Fala, e agora, meu Deus, será que eu me compraria? Exato. E é muito engraçado, porque, por exemplo, a gente estava até comentando no dia, né, que a gente fez o evento e tudo mais. Foram pessoas que não estavam preparadas, parece, para o evento, né? E isso eu acho que causou um pouco de incômodo entre elas, né? De não estar preparadas o suficiente pela grandeza que foi o nosso evento. Sim. Né? Então, eu acho que o bate-papo que a gente teve ali, de falar sobre comunicação, imagem, sobre estratégia também, eu acho que deu uma pulguinha atrás da orelha, né? Para as pessoas realmente dar esse start e alavancar aí, né? E ter esse cuidado, principalmente com a imagem delas, né? Para estar ali em um ambiente onde elas estão aprendendo, né? Que é super legal. Perfeito, perfeito. Gente, que gostoso foi estar aqui com vocês. Obrigada pela disposição de vocês, de estar aqui comigo hoje na estreia do podcast da Essência Vestimenta. E é sobre isso, sobre levar conteúdo para as pessoas, sobre trazer uma nova percepção sobre o que elas ainda não conheciam. Então, foi um prazer gigantesco. Um beijo para você que assistiu até aqui e até mais. Foi ótimo e até mais. Tchau, tchau.